tarde a todos. São 14 horas. A presença dos conselheiros Kleber Domingues, Paulo Petersen, Alexandre Porce, da nossa diretora-geral Estela Mares. Eu dou início à sessão ordinária número 6 de 2021, desejando uma boa tarde a todos, e especial para os nossos convidados, os representantes da Corsã, o Felipe Mota e Fernando Nardon. Então, passamos ao item 1, apreciação da minuta. Eu queria, em primeiro lugar, justificar a ausência do conselheiro presidente. Hoje ele terá uma reunião nesse mesmo horário da sessão na Casa Civil. Então, por esse motivo, eu estou presidindo a sessão de hoje. Então, passamos à apreciação das minutas. Ata número 5 de 2021. Conselheiro Kleber, como é que o senhor vota? Aprovado. Conselheiro Petersen? Aprovado. Conselheiro Alexandre? Aprovado. Eu também aprovo. Então, a ata foi aprovada por unanimidade. Item 2, matérias. Análise do processo 854-3900-19-9, que trata do recurso da Corsã ao auto de infração número 5/2020. Conselheiro relator, conselheiro Kleber Domingues, conselheiro revisor, Luiz Henrique Manjon. Eu passo a palavra ao conselheiro relator. Muito boa tarde a todos. Passamos à leitura do processo de recurso da Corsã ao auto de infração número 05/2020, de número 000-854-3900/19-9, do relatório. O presente expediente trata do recurso interposto pela Corsã diante do auto de infração 05/2020, em função de fiscalização realizada pela equipe da Diretoria de Qualidade de Serviços nas áreas técnica e comercial no período de 5 a 9 de agosto de 2019. A Corsã foi informada da fiscalização através do ofício número 187/2019-DQ, de 3 de julho de 2019, solicitando acesso a equipamentos, sistemas, pessoas, bem como as informações sobre o abastecimento de água, esgotamento sanitário e planejamento estratégico. O objetivo da fiscalização técnica na Corsã foi analisar os procedimentos adotados pela companhia em escala macro para a redução de perdas físicas e aparentes de água, contemplando aspectos como setorização, controle piezométrico, medição de pressão e vazão, avaliação de índices de perdas, dentre outros. Ressalta a Diretoria de Qualidade de Serviços que a maioria dessas informações já havia sido contemplada em processo fiscalizatório através do expediente SEI número 000-860-3900-17-3, revelando um baixo desempenho da Corsã no controle de perdas hídricas no ano de 2016. O método e abrangência da fiscalização compreendeu a revisão e atualização das informações recebidas na fiscalização técnica de 2017, análise das informações fornecidas pela Corsã em resposta às solicitações constantes do ofício número 187/2019-DQ, e na etapa de campo, a coleta de informações adicionais e entrevista com técnicos da Corsã responsáveis pelas áreas relacionadas aos temas da fiscalização. Através do ofício número 357/2019, DG, de 19/12/2019, a Agergs encaminha à Corsã o termo de notificação número 106/2019-DQ e o relatório de fiscalização número 59/2019-DQ, referentes aos serviços técnicos prestados, constando 6 não conformidades, realizadas 3 recomendações e 1 observação. A Corsã, por sua vez, ao recepcionar a documentação, encaminha à Agergs o ofício número 0013/2020-GP, de 6 de janeiro de 2020,
solicitando dilação de prazo para sua manifestação de resposta. Ao recepcionar o ofício da Corsan, a Agergs, através do ofício número 7/2020-DQ, de 27 de 1 de 2020, prorroga o prazo para resposta por igual período ao estabelecido no termo de notificação número 106/2019-DQ. Em análise às não conformidades, os índices de vazamento em rede e em ramal enquadram-se na categoria muito alto, em 100% dos sistemas de abastecimento de água nas superintendências da Corsan. Exceção feita a Surmis, a Superintendência da Região das Missões. Vazamentos em rede na Surmet, na Surmis, Surpla e Sursul, cujo índice varia de 83,87% a 98,53%, o que demonstra a existência de problemas operacionais e de conservação da infraestrutura de abastecimento de água, atentando contra a qualidade do serviço prestado. Isso tudo infringe os incisos 6, 9 e 10 da cláusula 8ª do contrato do programa padrão homologado pela Agergs, bem como o inciso 2º da cláusula 22ª, que assim dispõe. Cláusula 8ª. Na prestação de serviços, a Corsan deverá. Item 6. Melhorar o nível de qualidade de serviço de acordo com a legislação atual e superveniente. 9. Adotar tecnologia adequada e empregar materiais, equipamentos, instalações e métodos operativos que, atendidas as normas técnicas pertinentes, garantam a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários. Cláusula 10ª. Executar ações visando a manutenção e conservação dos equipamentos e das instalações. Cláusula 22ª. A Corsan se obriga a, item 2, garantir a prestação de serviços adequados nos termos deste contrato e da legislação aplicável. A Corsan argumenta que devem ser utilizados os parâmetros da tabela 6.3, ao invés da tabela 6.2, da mesma publicação referenciada pela Agergs, levando em consideração a diferenciação entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. Neste ponto, a Diretoria de Qualidade de Serviços acolhe a manifestação da Corsan. Entretanto, mesmo utilizando essa nova classificação, verificou-se que em 44,85% dos municípios da Superintendência da Região Nordeste, há ainda muito a ser feito para atingir os objetivos dos incisos 6, 9 e 10 da cláusula 8ª do contrato programa padrão homologado pela Agergs, bem como o inciso 2º da cláusula 22ª, recomendando, assim, a aplicação da penalidade de multa em relação à não conformidade NC1. A NC2 originou-se da constatação C3, onde demonstra que 12,24% das unidades de serviços da SURN, região Nordeste, e 6,06% das unidades de serviço da SURMET não atendem o disposto no item 5.4.1 da NBR número 12/2018-94, no que tange às pressões, segundo o qual, item 5.4.1 da NBR 12/218 diz o seguinte: a pressão estática máxima nas tubulações distribuidoras deve ser de 500 kPa e a pressão dinâmica mínima de 100 kPa. Por sua vez, a Corsan manifesta-se dizendo que tem realizado várias ações de controle das pressões nas redes de abastecimento, através da instalação de válvulas redutoras de pressão, esclarecendo que em várias das cidades da SURN e Surpla, Nordeste e Planalto, possuem muitos declives seguidos de aclives, o que dificulta o controle dessas pressões. Em análise da manifestação da Corsan, a Diretoria de Qualidade não acolhe a manifestação, visto que pressões elevadas estão diretamente ligadas a perdas de água na rede de distribuição, despendendo energia elétrica e insumos de tratamento, e assim elevando os custos de produção de água potável, e recomenda a aplicação da penalidade de multa em relação à não conformidade NC2. Quanto à não conformidade 3, identificou-se que existem distritos de medições e controle em várias unidades de serviço de todas as superintendências regionais, sendo que a SURSIM e a SURMIS, região... No SURSIM eu não me lembro, mas outra é Missões,
chegam a contabilizar, respectivamente, percentuais de 100% e 93,55% de unidades de saneamento sem nenhum DMC. DMC é válvula redutora de pressão. Isso vai de encontro às práticas recomendáveis na literatura especializada e evidencia falta de atualização das técnicas operacionais nesses sistemas, configurando não conformidade. A manifestação da Corsan para a NC3 vai ao encontro do que apregam as normas técnicas, NBR 12.218, de que os setores de medição, distritos de medição e controle, não devem ter rede com extensões superiores a 25 quilômetros. Analisando os 62 municípios atendidos pela Superintendência das Missões e 30 municípios atendem o previsto na norma. Quanto aos 5 municípios da Sursim, estão previstas a instalação de 4 DMCs, no município de Estância Velha e 2 no município de Taquara. O que comprova que a companhia procura atender às recomendações técnicas. A Sursim é do Vale dos Sinos, é a minha região. Por sua vez, a Agergs, em análise, não acolhe a manifestação da autuada, visto que os DMCs, Distritos de Medição e Controle, são fundamentais para aumentar a eficácia no controle e na redução de perda de água na rede, e recomenda a aplicação de penalidade de multa em relação à não conformidade NC3. A fiscalização constatou, através da NC4, que as superintendências regionais, exceto a Superintendência do Litoral, a SURPA e as dos Sinos, têm predomínio de SAAs, Sistema de Abastecimento de Água, com um único setor de distribuição, sendo que, em termos genéricos, o percentual de unidades de serviço não setorizadas atinge 45,04%. Além disso, 40% dos CSAs com pressão muito elevada, identificados nessa fiscalização, não possuem setorização. Dessa forma, observa-se não conformidade em relação às disposições da literatura técnica e à legislação sobre serviço adequado, uma vez que foi transgredido o princípio da eficiência. A Corsan aponta que a delimitação indicada na bibliografia para a configuração dos distritos de medição e controle consiste em uma referência indicativa. Considera que a maioria dos sistemas abastecidos pela Corsan são de pequeno porte e constituídos por uma zona única de pressões. Entende assim que os percentuais apresentados devem ser revistos. Na análise da defesa da Corsan, a Diretoria de Qualidade não acolhe a manifestação da concessionária, uma vez que a setorização projetada em função dos planos piezométricos é uma das principais medidas para o controle de perdas de água na distribuição. E pressões elevadas estão diretamente ligadas a perdas de água na rede de distribuição, despendendo energia elétrica e insumos de tratamento, e assim elevando os custos de distribuição de água potável. Recomenda a aplicação da penalidade de multa em relação à não conformidade NC4. Conforme constatação C3, que gerou a NC4, onde todas as superintendências regionais, exceto o Litoral, Porto Alegre e Sinos, tem predomínio de SAAs, onde um único setor de distribuição, sendo que, em termos genéricos, o percentual de unidades de serviços não setorizadas atinge 45,04%, e, além disso, 40% dos SAAs com pressão muito elevada, identificados nessa fiscalização, não possuem setorização. Dessa forma, observa-se não conformidade em relação às disposições da literatura técnica e à legislação, sobretudo, adequado, uma vez que foi transgredido o princípio da eficiência. Para a Corsan, a delimitação indicada na bibliografia para a configuração dos distritos de medição e controle consiste em uma referência indicativa, considerando que a maioria dos sistemas abastecidos pela Corsan são de pequeno porte e constituídos por uma única zona de pressão. Entendemos, entende a Corsan, que os percentuais apresentados devem ser revistos.
A diretoria de qualidade não acata a manifestação da Corsan, pois a setorização projetada em função dos planos piezométricos é uma das principais medidas para o controle de perdas de água na distribuição. Repisando, pressões elevadas estão diretamente ligadas a perdas de água na rede de distribuição, despendendo energia elétrica e insumos de tratamento, e assim elevando os custos de produção de água potável. A constatação C4, que gerou a não conformidade 5, demonstra que o índice de perdas na distribuição é considerado péssimo para 13,62% das unidades de serviço atendidas pela Corsan, conveniadas com a Agergs. Ruim para 27,24%, irregular para 28,67%, sendo que 50% das unidades de serviço da Sulfro, região da fronteira, estão agrupadas na categoria péssimo. E predomina a classificação ruim para as regionais Centro, Missões e Porto Alegre. Isso posto, verifica-se não conformidade em relação ao inciso 2 da cláusula 22ª do contrato de programa padrão homologado pela Agergs, que se transcreve. Cláusula 22ª. A Corsan se obriga a, item 2, garantir a prestação de serviço adequado nos termos deste contrato e da legislação aplicável. Para a Corsan, o investimento que vem fazendo no controle de perdas nos 56 municípios que possuem índice de perdas mais elevados, através de 2 projetos estratégicos, e com os demais municípios através de ações programadas pelas 10 superintendências regionais, e salienta que em 2018 as ações ainda estavam em fase de diagnóstico ou dimensionamento dos equipamentos a serem instalados. Por sua vez, em análise, a diretoria de qualidade não acolhe a manifestação da concessionária, considerando que as perdas de água na rede de distribuição são causas de utilização ineficiente de energia elétrica e dos insumos de tratamento, elevando os custos de produção de água potável, que repercute no valor da tarifa paga pelos usuários, e, novamente, recomenda a aplicação da penalidade de multa em relação à não conformidade NC5. Em 9 de 10 de 2020, a Corsan, através do ofício número 1081/2020-GP, apresenta recurso administrativo, solicitando reconsideração ao auto de infração número 5/2020, de forma tempestiva. Conforme a análise do recurso administrativo, proferida pela equipe de diretoria de qualidade de serviços, proferida na informação número 65/2020, onde não identificam novas justificativas e não havendo novos elementos para alterar a decisão já tomada, recomenda o indeferimento do pedido de reconsideração e sugere o encaminhamento do processo para análise do Conselho Superior, formalizando a sua decisão, a companhia através do ofício número 286/2020-DQ, de 10 de 11 de 2020. É o relatório, senhoras e senhores conselheiros. Agora passamos à etapa de manifestação da concessionária. A Corsan não se inscreveu, mas há representante presente. Eu não sei se ele tem interesse de se manifestar. Boa tarde a todos, conselheiros. Meu nome é Felipe, sou advogado da Corsan. Eu só venho, então, reiterar os termos do recurso apresentado pela concessionária e solicitando que sejam acolhidas as colocações feitas na defesa. Obrigado a todos. Obrigado. Devolvemos, então, a palavra ao conselheiro Kleber Domingues. Item 2 da fundamentação. A Agergs atua na área de saneamento por previsão da Lei 10.931/97 e por delegação do Poder Municipal mediante convênio específico firmado com a agência. A Lei Federal 11.445/2007, ao estabelecer as diretrizes nacionais para o saneamento básico, exige a atuação de órgão regulador para a validade dos contratos de prestação do serviço de saneamento. Desta forma, os municípios firmou o contrato com a Agergs para a delegação da regulação dos serviços prestados pela Corsan. O convênio de regulação firmado entre a Agergs e os municípios regulados estabelece a atribuição da agência e, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 19 da Lei 11.445, de 5 de janeiro de 2007, qual estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, os planos de saneamento básico serão revistos periodicamente em prazo não superior a 4 anos, anteriormente à elaboração do plano plurianual,
Ressalta-se que é resguardada a competência decisória dos municípios no que concerne a revisão das metas estabelecidas e conforme o parágrafo único do artigo 2º da Lei 11.445, incumbe à entidade reguladora e fiscalizadora do serviço a verificação do cumprimento dos planos de saneamento por parte dos prestadores de serviço na forma das disposições legais, regulamentares e contratuais. Uma vez caracterizada a infração descrita na NC1, tendo infringido o disposto no inciso 12 do artigo 4º da Resolução Normativa número 13, de 7 de outubro de 2014, onde diz que o artigo 4º constitui infração sujeita a multa, item 12, deixar de cumprir outras determinações da AGERGS e demais disposições legais, contratuais ou regulamentares, relativas à modicidade tarifária, eficiência, adequação e qualidade dos serviços prestados, de modo a impedir a eficácia da ação regulatória. A Direção-Geral, com fundamento no inciso 2 do artigo 18 da Resolução Normativa 32, de 18 de outubro de 2016, opta pela lavratura do auto de infração à Corsan, Companhia Rio Grandense de Saneamento. No artigo 18, diz que, nos casos em que houver previsão de aplicação de sanções regulatórias, o diretor de qualidade ou de tarifas, ou ainda o gerente de energia elétrica e gás canalizado, lavrará o auto de infração quando verificadas as seguintes hipóteses. Item 2. Comprovação das não conformidades apontadas no relatório de fiscalização. Quanto à dosimetria da penalidade aplicada à NC1, a sanção para enquadramento da infração é definida nos termos do disposto no artigo 5º, inciso 3º, da Resolução Normativa número 13, de 7 de outubro de 2014. Diz o seguinte, o artigo 5º, as infrações sujeitas a multa são classificadas nos seguintes grupos conforme sua gravidade. Grupo 3, item 3, grupo C, infrações objeto dos incisos 7 a 9. E os valores definidos como limite para multas do grupo C constam no artigo 7º da mesma resolução. Artigo 7º. Para as empresas prestadoras de serviços de água e esgotamento sanitário, as penalidades de multa serão calculadas pelo montante do custo de fornecimento de água apurado no ano anterior ao da ocorrência. O grupo C, até o custo produzido de 1.500 metros cúbicos. O valor atualmente vigente para o preço de metro cúbico do serviço de abastecimento de água é de R$ 5,61, conforme a resolução homologatória número 195 de 2019. Além disso, os condicionantes a serem considerados na fixação do valor da multa estão estabelecidos no parágrafo 1º do artigo 5º da Resolução Normativa número 13, de 7 de outubro de 2014. Parágrafo 1º. Na fixação do valor das multas serão considerados a abrangência e a gravidade da infração, os danos dela resultantes para o serviço e para os usuários, a vantagem oferida pela infratora e a existência de sanção administrativa irrecorrível nos últimos 4 anos. Por todo o exposto, considerando-se as condicionantes e dosimetrias descritas, a fixação do valor das penalidades e principalmente que o valor da multa a ser aplicado deve desestimular a infração à legislação vigente, fixa-se o valor da multa em 75% do valor máximo definido no artigo 7º da Resolução Normativa número 13, de 7 de outubro de 2014, que para esta penalidade é de R$ 6.311,25, para a não conformidade NC1. Para a não conformidade NC2, atendido o disposto no artigo 18, onde diz, nos casos em que houver previsão de aplicação de sanções regulatórias, o diretor de qualidade de serviços ou ainda de gerente de energia elétrica e gás canalizado lavrará o auto de infração quando verificadas as seguintes hipóteses. Item 2. Comprovação das não conformidades apontadas no relatório de fiscalização. E o enquadramento da infração dá-se com base na infringência ao disposto no inciso 12 do artigo 4º da Resolução número 13, de 7 de outubro de 2014. O artigo 4º constitui infração sujeita a multa, deixar de cumprir outras determinações da AGERGS e demais disposições legais, contratuais ou regulamentares relativas à modicidade tarifária, eficiência, adequação e qualidade dos serviços prestados, de modo a impedir a eficácia da ação regulatória. Considerando-se os condicionantes e dosimetrias descritas para a fixação do valor da penalidade,
e principalmente que o valor da multa a ser aplicado deve desestimular a infração à legislação vigente, fixa-se o valor da multa em 62,5% do valor máximo definido no artigo 7º da Resolução Normativa número 13, de 7 de outubro de 2014, sendo que a multa aplicada é de R$ 5.259,37 para não conformidade NC2. Quanto à NC3, a Diretoria de Qualidade de Serviços, com base no inciso 2º do artigo 18 da Resolução Normativa número 32, o artigo 18, item 2, decide multar a concessionária por descumprimento dos incisos 6, 9 e 10 da cláusula 8ª do contrato de programa padrão homologado pela GERGS, bem como o inciso 2º da cláusula 22ª, já anteriormente referenciados, infringindo ao disposto no artigo 4º, item 12 da Resolução Normativa número 13, de outubro de 2014. E considerando suas condicionantes e dosimetrias descritas, a fixação do valor das penalidades e principalmente que o valor da multa a ser aplicado deve desestimular a infração à legislação vigente, fixa-se o valor da multa em 75% do valor máximo definido no artigo 7º da Resolução Normativa número 13 de outubro de 2014. E a multa aplicada é de R$ 6.311,25 para não conformidade número 3. Diante das manifestações apresentadas e recomendação de multa para a NC4, com fundamento no inciso 2º do artigo 18 da Resolução Normativa número 32, de 18 de outubro de 2016, a infração enquadra-se no descumprimento dos incisos 6, 9 e 10 da cláusula 8ª do contrato programa padrão, homologado pela GERGS, bem como o inciso 2º da cláusula 22ª, infringindo ao disposto no artigo 4º, item 12 da Resolução Normativa número 13 de outubro de 2014. E quanto à dosimetria da penalidade, enquadra-se no artigo 5º, inciso 3º da Resolução Normativa número 13 de 7 de outubro de 2014. Artigo 5º, item 3 do grupo C, incisos 7 a 9, tendo os limites para multas do grupo C constando no artigo 7º da mesma resolução. Diante do exposto, considerando as condicionantes e dosimetrias descritas, a fixação do valor das penalidades, fica estipulado o valor da multa em 75% do valor máximo definido no artigo 7º da Resolução Normativa número 13 de outubro de 2014, em que a multa aplicada é de R$ 6.311,25 para a não conformidade número 4. Com relação à não conformidade número 5, a Diretoria de Qualidade de Serviços, com fundamento no inciso 2º do artigo 8º da Resolução Normativa número 32, de outubro de 2016, aplicou o auto de infração à Corsan, Companhia Rio Grande de Saneamento, que por descumprimento dos incisos 6, 9 e 10 da cláusula 8ª do contrato de programa padrão homologado pela GERGS, bem como o inciso 2º da cláusula 22ª, infringindo o disposto no artigo 4º, item 7 da Resolução Normativa número 13 de outubro de 2014. E quanto à dosimetria da penalidade, enquadra-se no artigo 5º, inciso 3º da Resolução Normativa número 13 de outubro de 2014, artigo 5º, item 3 do grupo C, incisos 7 a 9, tendo os limites para as multas do grupo C, constando no artigo 7º da mesma resolução. Por todo exposto, considerando as condicionantes e dosimetrias para a fixação do valor das penalidades, fixa o valor da multa em 75% do valor máximo definido no artigo 7º da Resolução Normativa 13 de outubro de 2014, e o valor da multa aplicado é de R$ 6.311,25 para não conformidade número 5. Assim, o valor total do auto de infração, considerando as reanálises após a apresentação do recurso da concessionária, totaliza uma multa de R$ 30.504,37 à empresa Corsan, encaminhada através do auto de infração número 5/2020, formalizado pelo ofício número 36/2020, de 1º de 10 de 2020. Diante do exposto, voto por conhecer o recurso da Corsan, não o acolhendo e mantendo a multa aplicada pela Diretoria de Qualidade de Serviços à companhia em R$ 30.504,37, por infringência dos incisos 6, 9 e 10
da cláusula 8ª do contrato de programa padrão homologado pela GERGS, bem como o inciso 2º da cláusula 22ª ao disposto no artigo 4º, item 12 da Resolução Normativa número 13 de outubro de 2014. Item 2, estabelecer o prazo de 10 dias para o recolhimento da multa à GERGS, conforme disposto no artigo 27 da Resolução Normativa número 32 de 2016. Item 3, dar conhecimento às partes. Como voto, senhores conselheiros? Obrigado, conselheiro Kleber. O revisor desse processo sou eu. Então, da revisão. Conformidade com o disposto no regimento interno da GERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos e a fundamentação das partes. Quanto ao mérito, reporto minha fundamentação apresentada pelo conselheiro relator, acompanhando seu voto. Agora, nós passamos à etapa de discussões. Conselheiro Petersen, o senhor tem alguma manifestação para fazer? Nada a acrescentar, conselheiro. Conselheiro Alexandre Porce. Também não, conselheiro. Então, voltamos à etapa de votação. Conselheiro Kleber, como é que o senhor vota? Mantenho meu voto. Eu voto com o conselheiro Kleber. Conselheiro Paulo. Com o relator. Conselheiro Alexandre. Acompanho o voto do relator. Bom, então foi decidido por unanimidade a aplicação da multa à Corsã. Então, passamos para o próximo ponto. Deliberações. Deliberar sobre a aprovação do balanço geral de 2020. A apresentação da coordenadora do Núcleo de Finanças, processo 441-3900, 21.8. Senhores conselheiros, essa apresentação da responsável pelo setor de finanças foi feita ontem numa reunião administrativa. Os senhores acham que há necessidade de novamente ela apresentar fazer a apresentação do demonstrativo do balanço, ou nós estamos em condições de já deliberar pela sua aprovação ou não? Em condições, conselheiro. Conselheiro Kleber. Eu compactuo da ideia do conselheiro Petersen. Podemos dar continuidade. De acordo. Então, está em votação o balanço. Conselheiro Kleber, como é que o senhor vota? Eu aprovo. Conselheiro Petersen. Aprovado. Conselheiro Alexandre. Aprovado. Eu também aprovo. Então, foi aprovado por unanimidade o balanço geral da GERGS do ano de 2020. E tem 4 comunicações. 4.1. Foram distribuídos ao Conselho Superior, através do sistema eletrônico DPA, para análise e deliberação, os seguintes processos. Processo 334-3900-28, que trata do recurso da empresa CJ Hidrogeração de Energia S.A. ao auto de infração 9/2020, a GERGS SFG, relativo à PCH Toca do Tigre. Conselheiro relator, Paulo Roberto Petersen. Conselheiro revisor, Alexandre Alves Porce. Processo 1575-3900-19.8, que trata da homologação do edital de licitação para a concessão da Estação Rodoviária de Porto Alegre. Conselheiro relator, Kleber Domingues. Conselheiro revisor, Paulo Roberto Petersen. Item 4.2. A diretoria-geral informa que foram emitidos os seguintes termos de encerramento ao auto de infração TE para as seguintes delegatárias do transporte hidroviário intermunicipal de passageiros face ao recolhimento das multas aplicadas pela GERGS. Navegação Bom Jesus Limitada, termo de encerramento 119/2021 DT, processo 1053-3900-19.8. Essa Belisário Companhia Limitada, termo de encerramento 120/2021 DT, processo 1417-3900
19.4. Item 4.3. Está pautado para o dia 2 de março de 2021, sessão 7 de 2021, a análise do processo número 309, 3900-192, que trata de recurso da Corsã ao auto de infração número 2/2020. Conselheiro relator, conselheiro Kleber Domingues, conselheiro revisor, Luiz Henrique Manjon. Eu só gostaria de solicitar também que a apresentação do balanço fosse anexada à ata, quando for disponibilizada no site da Agergs. E passamos para assuntos gerais. Assuntos gerais está aberto. Algum conselheiro gostaria de se manifestar sobre alguma coisa? Conselheiro Kleber? Não. Conselheiro Petersen? Também não. Conselheiro Porce? Também não. Bom, eu também não tenho nada a manifestar. Então, eu agradeço a presença de todos, né? E dou por encerrado a presente sessão.